Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos fazer análise detalhada da polêmica questão número 101 da prova do Enem, Caderno Azul, ano 2022, Enem Principal. Considerada por muitos a questão mais difícil do Enem de 2022. Vocês concordam com isso, meus queridos? Deixem para mim aqui nos comentários se vocês realmente acharam essa questão muito complicada ou para você foi relativamente de boa, foi mediana, enfim. Primeiro, vamos fazer a leitura atenta do enunciado para a gente entender a temática envolvida. Eu vou fazer uma revisão bem legal com vocês do tema envolvido nessa questão e aí sim a gente parte para a resolução. Lembrando que as resoluções aqui no canal são especialmente voltadas para a galera que gosta de estudar por questões, porque aqui você não vai ter somente a resolução da questão, mas várias e várias informações que eu acabo complementando. Então vamos para o enunciado. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar, e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. E aí vocês têm aqui uma tabela que ele deu 5 amostras, ele fez a designação por códigos para cada uma delas, colocou aqui a concentração inicial de sacarose em gramas por litro e ele colocou também para cada amostra a concentração de micro-organismos em miligrama por litro. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 mg por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? E aí você tem as opções de respostas. Muito bem, galera. Antes de fazer a resolução detalhada dessa questão, que é uma questão que tem a base quase que 100% matemática, eu vi aqui no enunciado uma temática que eu acho bem interessante da gente abordar, que é a questão da fermentação. Então, o plus que eu vou oferecer para vocês nessa resolução analítica é a gente começar o nosso estudo por questões falando um pouquinho sobre a fermentação, que é uma temática envolvida. Ele fala que o etanol ele é um combustível obtido a partir da fermentação. E aí você vai me perguntar, professor, então toda fermentação produz etanol? A resposta é não. Por isso que é importante você conhecer as reações de fermentação. Então vamos começar a nossa análise falando sobre fermentação. Quando a gente fala em fermentação, eu preciso que vocês pensem em 2 tipos de fermentação, tá? Existe a fermentação feita através do fermento químico, tá? Eu vou colocar aqui, fermento químico e o fermento biológico, fermento químico, e vamos colocar aqui o fermento biológico. E a primeira coisa que eu preciso, biológico, é a primeira coisa que eu preciso aqui abordar com vocês para que vocês tenham uma compreensão plena da temática envolvida. Existem vários tipos de fermentação, é bom que se diga isso, mas as 2 que eu observo que estão sempre presentes em vestibulares, inclusive já abordado também em provas dos Enems anteriores, são os fermentos químico e biológico.
Professor, qual que é a diferença? Tá, vamos começar falando pelo mais simples, que foi o que a questão abordou, que é justamente o fermento biológico. Fermento biológico é um micro-organismo que vai se alimentar de açúcares e na sua fermentação ele vai produzir etanol e gás carbônico. Basicamente, no fermento biológico, para representar a equação de fermentação biológica, nós vamos aqui representar um açúcar. O açúcar que eu vou utilizar como exemplo é a glicose. Então, nós temos aqui C6H12O6, que é a glicose, é um tipo de açúcar. Essa glicose, quando ela está presente em contato com micro-organismos fermentadores, o que vai acontecer então? Essa glicose ela vai se transformar em etanol. O etanol, a fórmula C2H5OH, e ocorrerá também a liberação de CO2, que é gás carbônico, que é a característica principal da fermentação. Então, quando você fala em reação de fermentação, fermentação é uma reação que produz gás, e esse gás é o gás carbônico. O responsável por essa reação de fermentação é um micro-organismo. Então, existe um micro-organismo e esse micro-organismo ele vai ser responsável por essa reação de fermentação. Obviamente, a reação de fermentação biológica ela é uma reação mais complexa, mas de uma forma resumida, o açúcar se converte em etanol e gás carbônico. Caso você queira balancear esta equação, nós podemos então fazer o ajuste começando aqui pelo hidrogênio, porque aqui tem 12 hidrogênios, aqui como eu tenho 6, então eu coloco um 2 aqui na frente. E aí eu posso agora fazer o ajuste do carbono, aqui tem 6 carbonos, aqui eu tenho 4, então está faltando mais 2 aqui para ficarem 6 carbonos de cada lado, 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Oxigênio já deve estar certo automaticamente, 2 vezes 2, 4, com mais 2 oxigênios daqui são 6, então você tem 6 oxigênios aqui. Observe então, basicamente o que você tem aqui é um açúcar, tá? Um açúcar. Esse açúcar ele está se convertendo em etanol, e gás carbônico. Então, o açúcar ele se converte em etanol e gás carbônico. Professor, onde que a gente usa essa reação de fermentação biológica? Quando você usa na sua casa fermento biológico. Acredito que você já deve ter visto, ou mesmo feito, uma massa de pão caseira. Então é muito comum, às vezes, a pessoa está ali em casa, vamos fazer um pão caseiro? Vamos. Para você fazer um pão caseiro, você vai precisar de um fermento biológico. Fermento biológico é um micro-organismo que aí você coloca ele, dissolve ali um pouquinho na água morninha. Não pode ser uma água muito quente, senão você mata os micro-organismos. E se for uma água gelada, a reação de fermentação é muito lenta, praticamente não ocorre. Então você coloca eles ali numa água morna para dar uma ativada na reação e coloca um pouquinho de açúcar. Geralmente a pessoa coloca ali um pouquinho de açúcar porque é basicamente o alimento do micro-organismo. E aí esse açúcar, em contato com esses micro-organismos, vão produzir etanol. Então você consegue sentir ali o cheiro do álcool presente na massa e o gás carbônico. Depois que isso é misturado na massa, esse gás carbônico vai fazer a massa tufar, a massa ficar aerada. E é isso que dá a sensação, como as pessoas dizem popularmente, da massa do pão fofinho. Então aquele pão que fica bem fofinho é um pão que sofreu uma fermentação adequada. Professor, mas se essa reação de fermentação do pão produz etanol, quer dizer então que se eu comer pão eu posso ficar alcoolizado? Lógico que não, porque o pão ele vai para o forno antes de você comê-lo. E enquanto ele está assando, esse etanol, que é uma substância volátil, ele vai embora para o estado gasoso. Então não fica nenhum resíduo de etanol
no pão. E uma outra característica da reação de fermentação, usando fermento biológico, é que a fermentação ela para no momento que você assa a massa. Então você coloca ali o pão para descansar e você vê que o pão ele está pequenininho, mas depois de um tempo ele começa a ficar grandão. Se você acha que ele já está num tamanho adequado, o que você faz? Opa, vamos colocar então a massa para assar. E naquele exato momento, quando você liga o fogo, que começa a aumentar a temperatura, você está matando os micro-organismos que estão realizando a reação de fermentação e assim a reação de fermentação ela para. Então, qual é a utilidade dela no caso da fabricação de pães? É que você tenha pães e massas, de um modo geral, que usam fermento biológico. É que você tenha a liberação de gás e esse gás faça a massa ficar fofinha. É basicamente isso. Existe também, galera, o fermento químico. O fermento químico ele atua de uma forma diferente. Ambos têm o mesmo fim, que é produzir CO2, fazer a massa tufar, mas atuando de maneira diferente. No fermento químico, você já não vai ter um micro-organismo. No fermento químico, nós vamos pegar o bicarbonato de sódio, que é um sal. O principal componente do fermento químico é o bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, ele vai ser aquecido, porque a reação de fermentação, utilizando o fermento químico, ela vai acontecer somente mediante o aquecimento. Diferentemente do fermento biológico, que a fermentação acontece antes da massa ir ao forno, o fermento químico ele vai atuar enquanto a massa estiver cozinhando, porque é o calor que vai executar a fermentação. Então, o fermento químico tem bicarbonato de sódio. Quando você começa a aquecer a massa, vai ocorrer uma reação de decomposição pelo calor, chamada de pirólise. Essa reação de decomposição ela vai produzir carbonato de sódio, ela vai produzir CO2 e ela vai produzir também água. Então, vai ocorrer essa reação aqui, galera, que é a reação de decomposição do fermento químico. Se você quiser balancear essa equação, você coloca um 2 aqui para acertar o sódio, então tem 2 sódios de cada lado. Aqui tem 2 carbonos do lado esquerdo, 2 carbonos do lado direito, beleza? Hidrogênio aqui tem 2, aqui já está certo 2. Oxigênio 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 3, 4, 5 com mais 1, daqui são 6 oxigênios. Então a equação já fica balanceada, tá? Observem mais uma vez que em ambas as reações ocorre a produção de CO2, que é o gás carbônico. Qual é a diferença da primeira para a segunda? É que no fermento químico, essa produção de CO2 ocorre mediante o aquecimento. Aqueceu, começa a fermentação. Fermento biológico, coloca o micro-organismo em contato com a massa, ele vai produzir CO2. Quando começar a aquecer a massa, aí a reação de fermentação para de acontecer. Beleza? Compreenderam, gente, essa parte de fermentação? Bom, então, oferecido esse plus aí na resolução da questão, que é o diferencial aqui do canal, sempre eu vou, em todas as questões do Enem, passar uma informação nova para vocês, alguma coisa diferente e algum conhecimento novo para agregar, porque a gente lembra que essa questão 101, ela nunca mais vai se repetir no Enem, mas pode vir no próximo ano uma questão cobrando fermentação. E agora você já sabe, tá? Bom, uma vez que você entendeu, então, essa parte de fermentação, printou a tela, vou dar uma limpadinha aqui, apagadinha no nosso quadro virtual, para agora sim a gente vai precisar de bastante espaço aqui para resolver a parte matemática da questão, que muitos de vocês pediram nos comentários dos vídeos aqui do canal mesmo e lá no Instagram. Professor, quando é que vai chegar a resolução daquela questão do Enem, da 101? Tive muita dificuldade, já vi resoluções na internet, mas não consegui compreender. Então, vamos lá. Primeiro, galera, para a gente entender a resolução matemática, você precisa entender o que ele está pedindo, o que ele quer como resposta. Ele quer como resposta da questão qual é o tipo de cana-de-açúcar que você deve escolher. Você deve escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose.
A minha resposta tem que ser a cana-de-açúcar que vai ter o maior teor de sacarose 10 horas após o corte, ó, 10 horas após o corte. Professor, então, obviamente, eu não posso pegar esses valores iniciais aqui. Não, porque justamente, ó, conforme a tabela do Enem, isso aqui é concentração inicial. Professor, mas se a concentração inicial, essa concentração não vai se manter constante? Não. Se você leu atentamente o texto, o que ele fala bem aqui, ó? Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose que inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Em outras palavras, os micro-organismos vão se alimentar desse açúcar, como exatamente eu mostrei para vocês há pouco. Então, na fermentação biológica, o micro-organismo vai comer, entre aspas, ele vai comer o açúcar para produzir o etanol e o gás carbônico. Então, é lógico da gente pensar que a concentração de sacarose dos açúcares ela vai diminuir com o passar do tempo. Ah, professor, então estou começando a entender a problemática. E a primeira coisa para você resolver uma questão do Enem é você entender o problema. Isso aqui são concentrações iniciais. Essas concentrações tendem a diminuir com o passar do tempo pela ação de micro-organismos. Tá, professor, mas qual é a taxa que essa concentração diminui? Aí que a gente precisa entender aqui, ó. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, ou seja, nesse intervalo de 10 horas, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Então, é essa parte aqui do enunciado que vai desenvolver toda a matemática que eu vou executar. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. O que isso significa, gente? Que para cada 1 miligrama por litro que tiver de micro-organismos naquele meio, você vai ter uma redução de 50% da concentração da sacarose. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui, nenhum deles tem uma concentração de 1 miligrama por litro de micro-organismos. Então, nós vamos ter que fazer o ajuste proporcional. Se a redução vai ser em 50% para uma concentração de 1 miligrama por litro, para uma concentração de 0,7, proporcionalmente a redução vai ser quanto? Para uma concentração de 0,8, proporcionalmente a redução vai ser de quanto? Então, na resolução que eu vou montar aqui para vocês, apesar de ser uma resolução longa, eu vou fazer uma resolução bem detalhada, porque o meu objetivo aqui é te fazer entender como que a gente vai chegar na resposta final aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar analisando, galera, a primeira amostra. A primeira amostra, eu vou colocar aqui na ordem, é a RB72. Então, temos aqui a RB72. Vamos fazer o seguinte cálculo. Lembrem-se, redução de 50% na concentração para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos. Então, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos, a redução na concentração de sacarose é de 50%. Na minha primeira amostra, a concentração de micro-organismos é 0,7 miligramas por litro. Então, para uma concentração de micro-organismos de 0,7 miligramas por litro, a redução na concentração de sacarose proporcionalmente será igual a quantos por cento? E aí você tem, então, o nosso x, tá? Esse x vai ficar x vezes 1, que é igual ao próprio x, e aí nós vamos ter 0,7 vezes 50. 0,7 vezes 50 vai dar 35%. Vou escrever assim, 35% de redução. 35%
de redução. Professor, o que isso significa 35% de redução? Vamos comigo aqui, ó. A concentração inicial da sacarose não é 13 gramas por litro, não é isso? Quer dizer, após as 10 horas, que é a duração do evento, essa concentração vai reduzir 35%. Só tomem cuidado, gente, aqui, para vocês não calcularem 35% de 13 e achar que isso já é a resposta final. Lembrem-se que esse 35% significa uma redução, não é quanto vai restar no final. É tipo eu dizer para você assim, ó, você ganha um salário de R$1.000, aí o teu salário vai reduzir 35%. Isso significa que você vai ganhar 35% do teu salário inicial? Não. Se você teve uma perda de 35%, eu tenho que fazer uma subtração desses 35%. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Professor, mais especificamente, como é que eu faria isso aqui? Ó? Vem comigo aqui. A concentração inicial de sacarose são 13 gramas por litro. Você vai ter uma redução, ó, menos de 35% desse valor. Então, menos 35% de 13. Então, reparem que essa conta que eu estou fazendo, agora sim, de forma correta, eu peguei a concentração inicial, que é 13, e estou tirando 35% do próprio 13, reduzindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 13 menos 35% de 13 é 0,35 vezes 13. Isso aqui vai dar 4,55. 4,55. 13 menos 4,55 vai dar 8,45. Então, nós temos 8,45 gramas por litro. Essa é a concentração final de sacarose na minha primeira amostra. Vejam se vocês conseguiram entender esse cálculo, porque entendendo o primeiro cálculo, os outros eu vou fazer no modo automático. Eu vou já ligar o modo automático e fazer no embalo. Então, vamos aqui reprisar mais uma vez para a galera que ficou meio balançado aí no entendimento, lembrando que aqui no canal eu não me preocupo com o tempo e duração do vídeo. Aqui o canal é para quem busca qualidade na resolução e quer entender de forma definitiva. Então vejam bem, a questão me falou que para cada 1 mg por litro de micro-organismos, a concentração de sacarose vai reduzir em 50%. Só que a minha primeira amostra ela não tem 1 mg por litro de micro-organismos, ela tem 0,7. Então, proporcionalmente, para 0,7, a redução na concentração de sacarose vai ser de X%. Esse X é de 35%. O que significa esse 35%? Que essa concentração inicial aqui, ó, que é de 13 gramas por litro, depois dessas 10 horas, ela vai reduzir 35%, ela vai cair 35%. Então, ó, eu peguei a concentração inicial 13 e eu subtraí e tirei 35% desse valor. 35% de 13 é 4,55. Então, pegando 13 e tirando 35% dessa concentração, quanto que vai sobrar após as 10 horas? 8,45 gramas por litro de sacarose. Lembrem-se, essa redução na concentração de sacarose acontece porque os micro-organismos estão devorando esse açúcar. Então, a concentração dele vai diminuindo com o passar do tempo. Beleza? Bom, vamos agora para a nossa segunda amostra. A nossa segunda amostra é a RB84. RB84. Poderia fazer um pouco mais direto, mas mesmo assim vou fazer no compasso para todos vocês poderem acompanhar. Então, vou executar a mesma linha de raciocínio do exemplo anterior. A concentração de micro-organismos de 1 mg por litro faz a concentração de sacarose reduzir em 50%. Na amostra de número 2, nessa amostra 2, a concentração de micro-organismos ela vale
0,8 miligrama por litro, o que faz com que a redução de sacarose nessa amostra percentualmente seja x. X vezes 1 é o próprio x, 50 vezes 0,8 vai dar 40. Então, aqui, na segunda amostra, nós tivemos 40% de redução. 40% de redução. Ora, se a concentração de sacarose reduziu 40%, qual era a concentração inicial? 18. Então, a concentração inicial de sacarose, 18 gramas por litro. Então, ela vai reduzir 40% desse valor. Então, é 18 menos 40% de 18. Isso aqui vai ficar igual a 18 menos 40% de 18. 40% é 0,4. 0,4 vezes 18 vai dar 7,2. Então, é 18 menos 7,2. 18 menos 7,2 vai dar 10,8. 10,8 gramas por litro. Então, na segunda amostra, a concentração final de sacarose, 10,8 gramas por litro. Esse aqui seria o segundo resultado para a nossa segunda amostra. Vamos agora para a terceira amostra. Terceira amostra é a nossa RB92, essa aqui, ó, RB92. Então, vamos lá. RB92. Para a amostra RB92, executo a mesma regra de 3. 1 miligrama por litro de micro-organismos é a quantidade de micro-organismos para que vai gerar uma redução de 50% na concentração de sacarose. Na minha amostra RB92, a concentração de micro-organismos é 0,6. Então, 0,6 miligramas por litro vai gerar uma redução na concentração de sacarose proporcionalmente igual a x. Esse x vai ser igual a x vezes 1 é o próprio x, 0,6 vezes 50, isso aqui vai dar 30. 30% de redução. Então, na terceira amostra, a sacarose, a concentração dela vai reduzir em 30%. Como é que eu calculo, então, essa redução de 30%? Vamos lá. Qual é a concentração inicial? 16. Então, a concentração inicial, 16 gramas por litro. Isso aqui irá se reduzir em 30%. Então, é menos 30% de 16. Então, 16 menos 30% de 16. Isso aqui vai ser igual a 16 menos 30% de 16. É a mesma coisa que 0,3 vezes 16, que vai dar 4,8. 16 menos 4,8 vai dar 11,2 gramas por litro. Então, para essa terceira amostra, a redução na concentração vai ser esse valor de 30% e vai ficar uma concentração final igual a 11,2 gramas por litro. Agora, vamos para a nossa quarta amostra. A nossa quarta amostra é essa SP79. Então, vamos colocar aqui a amostra SP79. Executando o cálculo da mesma forma. 1 miligrama por litro é a concentração de micro-organismos que causa uma redução de 50% na concentração de sacarose. Nessa minha amostra, a concentração de micro-organismos é 0,5 miligramas por litro. Então, para essa concentração de micro-organismos, a redução na concentração de sacarose será igual a x.
X vai ser x vezes 1 é o próprio x, 0,5 vezes 50, isso aqui vai dar 25% de redução. 25% de redução. 25% de redução significa que a concentração de sacarose após esse período de 10 horas vai reduzir 25%. Qual é a concentração inicial de sacarose nessa amostra? É 14. Então, 14 gramas por litro é a concentração inicial. Nós vamos ter uma perda de 25% desses 14. Então, é 14 menos 25% de 14. Isso aqui vai ser igual a 14 menos 25% de 14 é 0,25 vezes 14, que isso aqui vai dar 3,5. Então, 14 menos 25% de 14, que é 3,5, vai dar 10,5. Então, 10,5 é a concentração final de sacarose após esse período de 10 horas, 10,5. Por fim, nós temos a última amostra. A última amostra aqui, galerinha, é a tal de SP80, ó, certo? Essa amostra SP80, vamos colocar ela aqui embaixo. SP80. SP80, da mesma forma, 1 miligrama por litro é a concentração de micro-organismos que gera uma redução na concentração de sacarose de 50%. A concentração de micro-organismos nessa amostra é 0,9. Então, 0,9 miligramas por litro vai originar uma redução na concentração de sacarose que nós vamos chamar de X. Então, esse X aqui vai dar 0,9 vezes 50. Isso aqui vai dar 45. Então, nós teremos aqui 45% de redução, ok? 45% de redução. Qual é a concentração inicial? 17. Então, 17 gramas por litro é a concentração inicial. Essa concentração vai reduzir 45% desses 17. Então, menos 45% vezes 17. Isso aqui vai ficar igual a 17 menos 45% de 17 vale 7,65. 7,65. Isso aqui vai dar, então, 17 menos 7,65, 9,35 gramas por litro. Portanto, essa é a concentração final de sacarose na amostra de número 5. E aí, como é que eu faço para dar a resposta final, professor? Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose. Maior teor de sacarose. Qual é o maior teor de sacarose? 8,45, 10, aqui tem 11, 10 e 9. Então, o maior teor de sacarose é nessa amostra aqui, RB92. RB92, ó. E a amostra RB92 está aí com a alternativa correta na letra C. Professor, essa questão extremamente trabalhosa, não daria tempo de fazê-la na prova. Bom, fato que é uma questão mais complexa, de interpretação mais avançada, mas eu preciso também que vocês levem em consideração que eu fiz uma resolução detalhada. Na hora da prova, tem muitos passos matemáticos que você não precisaria repetir. Ó. Tipo, esse início da regra de 3, eu fiz a mesma coisa para todas as amostras. Sendo que uma vez que eu entendi na primeira vez como faz,
As outras eu já faria uma conta muito mais simplificada e rápida. Então, de fato, a resolução final ali na hora do vamos ver, no clima da prova, certamente não ficaria desse tamanho todo. Mas o meu objetivo aqui não é fazer uma resolução super enxuta, é te fazer entender. Se você veio aqui no meu canal, certamente é porque você teve dificuldade nessa questão, você está buscando entendê-la e está buscando também um conhecimento a mais em relação às várias resoluções dela que vocês encontram aqui na internet. Mas como eu falei para vocês, eu quero saber o que vocês acharam dessa questão. Realmente ela foi mais difícil? Para você estava tranquilo, estava complicado? Eu quero saber também se com essa resolução bem detalhada que eu fiz agora a questão ficou clara. Se vocês conseguiram entender direitinho, deixem para mim aqui nos comentários que eu leio todos. Eu vou ficando por aqui e muito em breve eu volto com vocês para a gente dar sequência a essa resolução analítica da prova do Enem de 2022. Lembrando que aqui no canal você vai encontrar a resolução analítica dos Enems anteriores e de todas as versões, Enem Digital, Enem PPL, então vale muito a pena maratonar, tudo separado por playlists aqui no canal para facilitar a busca. Então fico por aqui e te vejo muito em breve aqui no canal. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!